Paz do Senhor, tudo bem? Então hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Então a Bíblia fala lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, a parte A diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nós possamos crescer na graça e no conhecimento nessa manhã. Então, a tia Ju hoje vai contar uma história para vocês. Está lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Então a Bíblia conta de um homem que se chamava Eucana. Olha só. Esse era Eucana. Eucana, ele era casado com duas mulheres, que naquela época podia, né? Só naquela época. O nome de uma era Penina e o nome da outra era Ana. Olha só. Então essa era Ana, essa era Penina. As duas eram casadas com Eucana. Só que tinha uma diferença nessas duas mulheres. Penina tinha vários filhos e Ana, infelizmente, não poderia ter filhos. A Bíblia conta que todos os anos eles iam a Siló para sacrificar, para adorar ao Senhor. Então, uma vez por ano, eles andavam bastante para chegar e adorar ao Senhor. Então, Ana, Penina, seus filhos e Eucana, eles subiam para Siló. Só que, no caminho, como era muito longe, sabe o que Penina fazia? Ela irritava a Ana. Falava assim: olha, meus filhos, eu tenho, você não tem. Pois é, ela ficava provocando Ana. E Ana, quando chegava lá, já estava com o coração muito triste. Eucana, quando ele sacrificava, ele pegava uma parte do sacrifício, dava a Penina aos seus filhos, mas a Ana, ele dava a maior parte, porque ele amava assim Ana de uma forma maravilhosa. Tanto que ele falou assim: Ana, por que você está triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Ele amava a Ana, cuidava de Ana, sempre dava o melhor para Ana. Mas Ana ainda estava com vazio no seu coração. Ela precisava de um bebê, ela precisava de alguma coisa que trouxesse a alegria. A Bíblia conta que Ana foi à tenda orar. E lá estava o sacerdote Eli, na porta da tenda. E Ana chegou na presença do Senhor e orou. A Bíblia fala que só se moviam os seus lábios e ela chorava na presença do Senhor e falou assim: Senhor, se tu me deres um filho homem, Senhor, eu trarei ele na sua presença. Eu deixarei ele para trabalhar no templo, a servir ao Senhor. Mas eu quero tanto ter um filho. E ela se entregou, chorou, entregou a sua alma a Deus. Só que ele estava olhando Ana e ela, como estava orando só no seu coração, só no seu pensamento, mexendo os lábios e chorando, Eli achou que ela estava embriagada e chegou e falou para ela: aparta-te de ti o vinho. E ela falou: não, Senhor, eu só estou angustiada, meu coração está entristecido, eu não tomei vinho, eu estou só com o meu coração triste, mas estou entregando a minha alma ao Senhor, meu pedido ao Senhor. E Eli falou assim: vai e que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Naquela noite, eles dormiram, acordaram de madrugada, sacrificaram ao Senhor e voltaram para sua casa. Quando eles voltaram para sua casa, algo diferente aconteceu. A Bíblia fala que o tempo foi passando e que logo Ana engravidou. Logo Ana teve um bebezinho, estava esperando um bebezinho na sua barriga. Pois é,
Ana estava esperando um lindo bebê e logo nasceu. Olha só, Samuel. E Ana teve o privilégio de amamentar, o privilégio de segurar um bebê e falar, esse é o bebê que o Senhor me deu. Tanto que o nome Samuel quer dizer pedido ao Senhor. E ele foi pedido e foi concebido. Então, Samuel nasceu. Só que lembra que eu falei que todos os anos eles iam sacrificar? Pois é. Naquele ano, Ana falou assim, pode ir, Eucana, vai lá sacrificar, que eu ficarei em casa. E assim que Samuel for desmamado, assim que ele crescer, ficar mais grandinho, eu vou apresentar ele a Deus. E vou deixar ele para trabalhar e ficar no templo servindo a Deus. Eucana falou, e isso fique mesmo, mas não esqueça aquilo que você prometeu para Deus. E Eucana foi sacrificar junto com Penina os seus filhos. E Ana ficou em casa, né, adorando ao Senhor, porque ela sabia que ela não poderia ter filhos, mas que o Senhor tinha dado um grande milagre na vida dela. E o tempo passou. Samuel já era uma criança, grandinha, olha só. Pois é. E Ana viu que já era o tempo de voltar lá para Siló, né? Então estava lá Eucana, Samuel, Ana, Penina e os seus filhos. E agora essa mulher aqui, que era sua adversária, não poderia mais falar, nananã, eu tenho, você não tem, né? Pois é, ela não poderia mais provocar Ana, porque aquilo que foi gerado nela foi direto de Deus. Ela entendia que era um milagre, porque Ana não poderia ter filho. E eles subiram, né? E foram lá em Siló. Chegando lá, em Siló, eles foram se apresentar, olha só, ao sacerdote Eli. E Ana falou assim, sacerdote, você lembra de mim? Eu sou aquela mulher que estava agoniada, que cheguei aqui chorando, que até você achou que eu estava embriagada. Pois é, esse é o meu milagre, o nome dele é Samuel. E eu vim trazer ele para trabalhar no templo. Eu vim trazer ele para apresentar ao Senhor e deixar ele aqui. E Eli ficou tão feliz de ter um ajudante. Pois é, e Samuel era uma criança diferente, porque Samuel foi consagrado, Samuel foi apresentado ao Senhor. Samuel, desde o ventre, era uma criança que foi gerada por Deus, assim como vocês. Pois é, que foram gerados porque Deus permitiu, porque tinha uma promessa na vida dele. E os dois voltaram, a sua família voltou para casa. E lá ficou Samuel. E sabe o que Eli falou para Ana antes dela ir embora? Que Deus a abençoe e que conceda mais filhos a vocês. Todos os anos Ana e Eucana e Penina, eles iam lá a Siló para sacrificar. E eu lá ver Samuel para ver como que ele estava, se ele estava crescendo, se ele estava bem, né? Levavam uma roupinha nova para Samuel todos os anos. E Samuel estava lá, trabalhando no templo, cuidando, ajudando Eli, varria, limpava, organizava, recepcionava, né? A Bíblia conta que todo mundo gostava de Samuel. E Samuel era uma pessoa, uma criança assim diferente. Então ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Então ele era uma criança que não brigava, não batia, não xingava. Não, ele gostava de ajudar, de servir, gostava de estar ali. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Então Samuel era uma criança diferente e ele ficou lá com Eli. Só que naquele tempo o Senhor ainda não falava, né, aos profetas, né? Então não existiam ainda profetas. Certo dia, Samuel foi dormir, né? Ele também foi dormir.
ele já estava velhinho, né? Nesta época. Eles foram dormir. A Bíblia conta que no meio da noite, Samuel ouve uma voz. Samuel, Samuel. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor precisa de alguma coisa? Samuel gostava de servir, né? Ele levantava correndo. O Senhor precisa de alguma coisa? Não, Samuel, não te chamei. Pode ir dormir novamente. Samuel voltou a dormir novamente. Samuel, Samuel. Senhor, o que o Senhor precisa? Posso te ajudar? Não, Samuel, eu não te chamei. Volte a dormir. Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? O que o Senhor precisa? Pode falar, eu estou aqui para te ajudar, né? Que Samuel, ele queria fazer, Samuel gostava, né, do que ele fazia. E ele falou assim, olhou assim, pensou no seu coração, é Deus querendo falar com Samuel. Falou assim, Samuel, se você ouvir essa voz de novo, você fala assim, eis-me aqui, Senhor, aqui estou. Então, Samuel voltou a dormir novamente. E Deus, com a sua voz maravilhosa, com a sua voz muito grandiosa, Deus falou assim, Samuel, Samuel. E Samuel falou para Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel naquela noite. E ele entendeu que era Deus. E a partir de agora, Samuel se torna o primeiro profeta. É um profeta usado, alguém que escuta a voz de Deus e transmite o recado ao povo. Então Samuel cresceu na presença do Senhor. Samuel se fez homem, olha só. E mesmo depois de grandão, Samuel nunca saiu da presença do Senhor. Samuel foi um profeta que todos respeitavam. Quando olhavam Samuel chegando, falavam, lá está Samuel, olha só, tá vindo Samuel. Porque ele era um homem usado por Deus. Então Deus falava, né, com Samuel e Samuel orientava o povo. Né? Então Samuel foi um grande homem na presença do Senhor. E Samuel também foi o profeta que ungiu os reis, os primeiros reis, o rei Saul e o rei Davi. Então Samuel foi o responsável, né, por ungir, ir lá jogar óleo e consagrar, né, aqueles homens à obra do Senhor. Então Samuel foi um grande homem. Por quê? Porque desde o seu nascimento, desde que ele foi gerado no ventre, Samuel entendia que ele era diferente. Então Samuel, desde o ventre, né? Desde bebezinho, criança e grande, depois que ele cresceu, ele entendeu que Deus tinha um projeto na sua vida, que Deus tinha algo especial na vida dele. E por ele entender que ele tinha algo especial na vida dele, que Deus usou ele de uma forma extraordinária. E hoje nós estamos aqui contando a história dele, porque ele foi um grande homem na presença do Senhor. Amém, crianças? Então que nós possamos ficar com essa história, né? Que nós possamos entender que nós temos que se colocar na presença do Senhor. Hoje o Senhor está aqui, chamando as nossas vidas. E nós temos que falar assim, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui e quero fazer a tua obra, para que nós possamos ser usados, assim como Samuel foi, né? Onde Deus honrou a vida de Ana, onde Deus honrou aquela família e abençoou, né, o templo, porque Samuel foi lá ajudar o templo, ajudar no templo, fazer as coisas do Senhor, né? Então que nós possamos crescer, né, no conhecimento, mas também na graça, na presença do Senhor, para que nós nos tornem adultos usados com unção, poder e autoridade na presença do Senhor. Amém? Então essa história que a Tia Ju deixa para vocês hoje e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém.